Já pararam para pensar que a nossa vida é composta por medos? Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo do nosso futuro, às vezes até medo do nosso presente, mas talvez o mais assustador seja a gente perceber que o que nos prende não são nossos medos, mas sim nós mesmos. E foi exatamente isso que eu senti lendo o livro Quatro Ventos, da Christine Hanna. É um livro que ele não fala somente sobre uma mulher que está tentando sobreviver, mas também sobre um momento real da história dos Estados Unidos, onde as pessoas não somente perderam tudo, como também perderam por muitas vezes a esperança. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um livro maravilhoso que eu já li já faz algum tempo. É um livro que foi muito famoso na época do seu lançamento e acho que tem poucas pessoas falando sobre ele ultimamente, então não podemos esquecer dele e é por isso que ele está aqui no Clube dos Livros Esquecidos. Lembrando que os créditos estarão na descrição, assim como o link para você que quiser comprar o livro e ler e conhecer ele também. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar. A Dust Bowl foi um dos maiores desastres ambientais da história dos Estados Unidos. Aconteceu na década de 1930, durante a Grande Depressão. Foi marcada por tempestades massivas de poeira que devastavam plantações, destruíam cidades, deixaram milhares de famílias sem comida, sem lar, sem o seu sustento. Mas o que exatamente causou essa tempestade de poeira? A gente se pergunta, né? Inclusive, quando eu tava lendo o livro, cheguei a dar uma pesquisada, porque apesar de no livro dar uma explicada assim por cima, eu acho muito legal quando a gente consegue dar uma pesquisada mais aprofundada sobre o assunto. Então, um dos problemas era o uso excessivo do solo. Os agricultores, eles haviam removido toda a vegetação natural desse solo. Não havia um trabalho de preservação sempre que eles estavam fazendo, renovando aquelas plantações deles. E ao mesmo tempo, toda aquela plantação era usada de forma agressiva contra o solo. Então, o que aconteceu com o solo? Ele ficou frágil, ele ficou seco, ele ficou solto. E aí, o que aconteceu? A região passou por uma situação de seca extrema por muito tempo, pouquíssima chuva, e aí, consequentemente, o solo secou demais. E aí começaram ventos fortes, e esses ventos fizeram com que a poeira subisse. Toda aquela poeira que estava solta e seca foi para o céu. E isso criou tempestades gigantescas de poeira. Só que qual que era o maior problema dessa poeira? Elas transformavam o dia em noite, então a gente sabe que isso daí vai prejudicar cada vez mais, vai dificultar cada vez mais para que a chuva realmente aconteça. E aí, por ser uma poeira, ela podia entrar em qualquer lugar, então ela vai entrar dentro das casas, vai entrar dentro dos pulmões das pessoas. Tanto é que elas eram chamadas de Black Blizzards, que eram uma tradução assim de nevascas negras. Então, realmente, houve a destruição das plantações, consequentemente destruindo o sustento de muitas famílias. Houve a fome extrema, porque se não tem plantação, não tem comida suficiente para ninguém. Houve a migração em massa, que fez com que muitas pessoas saíssem dessas áreas que estavam sendo afetadas, indo para outros estados, procurando por uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, por uma sobrevivência, literalmente, para você não morrer respirando aquela poeira. E, infelizmente, apesar disso, muitas pessoas tiveram problemas de saúde gravíssimos, causando até fatalidades inimagináveis, assim, de muita gente mesmo, por causa dessas tempestades. Por que foi tão importante a gente saber sobre esse acontecimento? Porque a gente vê que qualquer coisa que for feito com o meio ambiente vai ter seu preço vai ser cobrado em algum momento da nossa realidade. A futebol, ela não foi só uma tragédia natural, não. Ela foi o preço que as pessoas pagaram pelo mau cuidado com a natureza, causando uma fome, uma doença, muito sofrimento e tragédias assim inimagináveis que as pessoas daquela época não esperavam mesmo. Inclusive, uma coisa muito importante que mostrou é que quando já estava tudo realmente num nível crítico, o governo entrou para poder auxiliar essas pessoas, desde que seja financeiramente ou até mesmo ensinando como realmente elas poderiam recuperar o solo e a forma correta de tratar a agricultura naquele solo que eles tinham ali naqueles locais. Mas a gente sabe que já era tarde demais, muitas vezes o preço não pagava pelas pessoas que muitas famílias haviam perdido,
ou até mesmo o preço era pouco para toda aquela quantidade de fazendas que as pessoas já tinham, né? Eram muitos hectares, eram muitos estados que estavam sendo afetados. E o pior, a gente fala assim, nossa, mas era só uma poeira passageira que chegava pelas nuvens escuras e aí acabava com tudo? Sim, acabava com tudo, mas qual era o problema? As consequências do depois, porque transformava tudo em uma seca, não chovia por meses e isso fazia com que as plantações não surgissem, não tivesse água suficiente, não tivesse alimento suficiente, tanto para os animais quanto para os humanos. E isso sem contar também que a gente está falando da década de 30, né? Então, quase há 100 anos atrás. Então, a gente sabe que a medicina, a evolução dela também não era tal qual é hoje, da forma que nós conhecemos. Então, as pessoas ficavam doentes realmente, de verdade, sem, de repente, um tratamento que poderia ajudar elas de alguma forma. E o mais assustador disso tudo é perceber que tudo isso não foi nada de ficção, tudo isso realmente aconteceu e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção desse livro, assim como muitas outras partes da história. E aí é exatamente dentro desse cenário que a gente conhece a Elsa, que é a personagem principal, uma mulher que desde muito jovem ela foi ensinada a acreditar que ela nunca foi suficiente pra nada. Pra todo mundo ela era fraca, ela era doente, ela não tinha valor nenhum, até que a vida mostra pra ela que ela pode lutar por aquilo ou continuar vivendo daquela forma que ela já vivia. E, claro, ela vai escolher lutar, porque é uma jovem que tem tanto potencial, mesmo desacreditando dela mesma. Quem sabe as coisas não podem dar certo. Ela encontra um amor, ela constrói uma família com filhos, com uma casa, com também sogros que são tão importantes para ela. E assim, por um breve momento, parece que ela encontrou o lugar dela no mundo, finalmente. Só que aí tudo começa a desmoronar, né? Não dá certo o casamento dela, o marido parece que tá sempre ausente, sabe? Até que em diversos momentos ela se encontra totalmente sozinha. Sabe aquele sozinha, mesmo com pessoas ao seu redor, você se sente sozinha? É exatamente assim que a Elsa estava se sentindo. Até que ela também se vê na responsabilidade de sustentar tudo. E aí a Elsa, ela se vê lutando por tudo, né? Ela se vê lutando pela vida dela, pelo casamento dela, pelos filhos dela. A poeira chega e começa tudo a desmoronar cada vez mais. E aí a vida dela basicamente é sobreviver. Aí a gente pensa, nossa, mas é só sobrevivência esse livro? Não, não é só sobrevivência que ele fala. Inclusive, por muito tempo as pessoas estavam migrando, né, de certos estados onde a fome estava se alastrando em busca de novos empregos, de novas oportunidades. Tal qual acontece muito aqui no Brasil também, onde as pessoas muitas vezes saem do seu próprio estado para ir para outros estados procurando uma vida melhor. E isso também está acontecendo no livro. E a Elsa decide que talvez fosse uma boa ideia ela mudar de estado com os filhos dela para poder sobreviver. E é aí que as coisas começam a desandar cada vez mais. Mas assim, é uma história dramática, é uma história triste e profunda, mas cheia, cheia de aprendizados, não só da história, né? Afinal, é um romance histórico, mas também de tudo que você pode passar quando você luta pelo que você realmente almeja. O que mais me marcou nesse livro não foi só a dor, foi a transformação daquela personagem. Ela começa com medo, insegura, perdida por tudo aquilo que colocaram na cabeça dela por tanto tempo, mas existe algo muito poderoso por trás disso tudo, que ela simplesmente não desistiu de tudo. Nem quando tudo parece impossível, e talvez realmente seja impossível, ou nem quando parece que o mundo inteiro está contra ela. E talvez o mais bonito disso tudo e também o mais doloroso é que tudo isso nasce por causa do amor que ela sente pelos filhos. Que mesmo quando não tinha mais nenhum motivo para ela continuar, os filhos dela eram motivo suficiente para fazer qualquer coisa que estivesse nas mãos dela e até mesmo o que estivesse fora das mãos dela. E foi exatamente com essa história que eu pensei que a vida é repleta de medos. Inclusive, é uma frase que a personagem fala com muita frequência. Eu não vou falar exatamente a frase aqui, mas sim o que eu enxerguei por conta disso. Não são os medos que nos prendem, mas somos nós mesmos. E que, na verdade, ter coragem não é sentir medo. Ter coragem é você ir pra frente, você não desistir mesmo quando você estiver com medo. Não necessariamente uma pessoa corajosa não está sentindo medo. Ela pode estar sentindo o maior medo do mundo, mas a coragem transpassa aquilo e aí ela consegue prosseguir. Os Quatro Ventos é um livro cheio de aprendizados. É um dos livros mais
dramáticos, caóticos e ao mesmo tempo que nos ensina, que eu já li na minha vida. Inclusive nos faz pensar sobre um acontecimento aí que foi horrível, foi grave e é super importante da gente conhecer ele, mas muita gente não conhece sobre isso. E aí com isso a gente reflete sobre a gratidão, sobre a esperança e principalmente sobre a coragem. E aí a moral da história que fica é: siga com o medo te acompanhando, até que na verdade você vai perceber que você teve coragem. Mas isso você vai perceber só depois que você tiver enfrentado tudo aquilo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito as informações desse vídeo. Eu amo trazer as curiosidades que a gente descobre lendo os livros, e é isso que, na minha opinião, faz a leitura ser tão mágica, porque além da gente conhecer personagens marcantes, a gente consegue aprender sobre a vida e também sobre fatos que realmente aconteceram e a gente não fazia ideia nenhuma. E eu acho muito importante os humanos aprenderem a cuidar um pouco mais do meio ambiente, conforme for possível e conforme a gente tiver acesso à informação, de conhecimento bem maior do que aquelas pessoas tinham naquela época, para poder cuidar da natureza não apenas com medo do preço que vai ser pago, mas também para que a natureza tenha o que ela realmente merece, né? O cuidado que ela realmente merece. Então não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição me ajuda demais e eu estou muito ansiosa para poder gravar muito mais vídeos aqui para vocês. Então um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!